Bem-vindos a Talassacra, bem-vindos, meus caros Óficas. Óficas, que é isso? Pois é, este mês vou introduzir então um novo zodíaco que tem estado a ser posto de lado, né, desde os babilónios, ahm, ah, para assim, uma breve história sobre o Óficus. É que já na altura dos babilónios, como foram os primeiros pronto, a fazer calendários e dividir o tempo, conseguiram calcular, pronto, dividir o tempo segundo as épocas agrárias, as estações, o que lhes dava um total de 12 meses, pois o 12 já desde também dos sumérios, que era considerado um número sagrado, e então naturalmente ao dividirem a eclíptica referente à passagem do Sol na perspectiva da Terra, por onde ela passa por 12 zodíacos, na verdade são 13, pronto, para facilitar em termos de fazer o calendário, dividir as coisas de forma mais simétrica, mais lógica, intuitiva, etc. Então foi descartado esse tal 13º signo, ou 13ª constelação, por onde o Sol igualmente passa, que é esse tal Ophiuchus, que é a representação de Asclepius, que era um discípulo de Hermes Trismegisto, segundo a lenda conta, né? E que a sua imagem representativa de constelação é o portador da serpente. Está associado com a alquimia da alma, está associado com o utilizar o veneno para fazer os antídotos. É um signo ou uma constelação referente à cura, à superação de si próprios, em termos de, pronto, libertar qualquer mal que possa ter, e geralmente pode retratar uma pessoa bastante resiliente e capaz de enfrentar situações e emoções muito difíceis, pois vai utilizar toda essa toxicidade a seu favor como matéria-prima para poder permitir a sua transformação, a sua cura. Este basicamente é o conceito base que vem das lendas e das histórias mitológicas. Agora, pronto, ele tinha sido descartado porque, em termos de simplicidade e alterar, pronto, o zodíaco, a divisão do mapa astral já não iria ficar simétrica, e os antigos utilizavam isso mais para poder dividir o tempo, para poder servir de referência, né? Para podermos saber. Na altura não havia relógios, não havia computadores, não havia telemóveis, tinham que utilizar a natureza para poderem guiar-se. E foi desde aí que já muito do que foi desenvolvido pelos sumérios e os babilónios, onde já tinham formado os primeiros apontamentos sobre estrelas, sobre conjuntos de estrelas, isso tudo que depois mais tarde os gregos, e dos quais Ptolomeu foi então a utilizar todo esse conhecimento, foi compactar todo esse conhecimento até criar o famoso Almageste, que era um livro de coordenadas, basicamente, ou dos princípios da descrição das coordenadas das estrelas na altura, e é daí que muito do nosso conhecimento vem, pois foi o que ajudou também na exploração, na navegação, nos descobrimentos, e hoje em dia, a nível da astronomia, podemos comparar com valores que tinham na altura para perceber o quanto algumas estrelas ou alguns detalhes mudaram, né? Tal que foi assim que nós conseguimos descobrir a precessão dos equinócios. Tal como se calhar já ouviram falar, ainda é um bocado confuso como é que os povos antigos conseguiram fazer isso, mas é uma questão de observação ao longo de centenas ou milhares de anos, pronto, notarem que há uma discrepância entre aquilo que nós vemos aparentemente, isto é, nós observamos o Sol e ele tarda um certo tempo até voltar ao mesmo ponto no horizonte. Pronto, é por isso que é isso que marca um ano. Os antigos utilizaram várias formas de poder observar o momento zero, né, que é esse equinócio vernal, e para isso, pronto, foram construídos Stonehenge e outros sítios, e até no Egito, ranhurazinhas e buraquinhos por onde só naquele dia do ano é que entrava
luz para dentro de certas câmaras ou apresentavam-se, pronto, em certos pontos ou nas pedras, etc., porque era isso que marcava o ponto zero. Esse ponto zero é basicamente quando o Sol volta ao mesmo ponto no horizonte ou onde esteja, né? Que normalmente é medido por o tempo terrestrial ao meio-dia. É o ponto normalmente mais alto do Sol em determinada altura do ano. Agora, claro, ele vai oscilando por causa de... Pronto, agora não vou estar a adiantar muito com isso, porque isso vou ficar aqui uma hora a explicar desde a inclinação da Terra ao movimento à volta do Sol, mas só para perceberem a base de onde é que vêm os nossos calendários. Então foram medidos primeiro através da análise do Sol, quanto tempo ele tarda até voltar ao mesmo ponto no céu, que são os tais 365.25, 22 dias, né? Por isso cada 4 anos temos um ano bissexto. Esse calendário já foi alterado várias vezes para poder ajustar a esse valor correto, porque senão acontece como no calendário juliano, em que não corresponde, né? E então estamos a acrescentar dias, ou a perder dias, depende do que, mas no juliano pelo menos foram retirados 10 dias, né? Quando o Papa Gregoriano fez as alterações definitivas do calendário que nós temos atualmente, foi quando feito o cálculo novamente e viram que, que o cálculo estava mal feito. Né? E então foi preciso ajustar para o calendário atual que nós temos, e hoje em dia é o que utilizamos como base para podermos identificar o posicionamento do Sol, a Terra em relação ao Sol ao longo do ano. Daí vem o nosso calendário, mas atenção, é o nosso calendário tropical. É o calendário que é utilizado, é o comum, e é aquele que os astrólogos, ou a maioria dos astrólogos, utilizam para poderem guiar-se, só que baseiam-se em conceito, não é só no calendário atual, como baseiam-se nos conceitos arcaicos já utilizados na Antiguidade e na Babilónia, da divisão simétrica dos signos do zodíaco, das casas, né? Todas essas coisas. Baseiam-se também no ponto zero em Carneiro. E, obviamente, nós quando vamos analisar a verdade hoje em dia, isso não deixa de ser uma interpretação, uma forma de trabalhar, não quer dizer que não, porque baseia-se noutro sistema de interpretação, mas a verdade é que o Sol está em balança, ou agora, por exemplo, as pessoas vão dizer o Sol está em Escorpião. Não, entrou agora em balança há poucos dias. Então, como é que a gente pode dizer eu sou balança, ou eu sou leão, ou eu sou não sei o quê, né? Então, porque isso é definido pela posição do Sol em relação ao momento de nascimento, né? A pessoa quando nasce, onde é que está em relação à Terra? Está aqui o Sol, então qual é o signo que está por trás? Né? Então, é leão. Não, é leão, a gente vai fazer as contas e quando vai ver, não, mas afinal é um signo antes. Porque desde a altura onde Ptolomeu viu que as estrelas não são fixas, aconteceu que, foi quando se criou basicamente as bases para o calendário tropical, que se baseia nas estações e na nossa relação, na Terra em relação ao Sol. Pronto, esse aí é aquele que nós utilizamos porque é o mais prático, né? É aquele que realmente serve no dia a dia. Agora, se a gente estiver a tentar ver em relação à esfera celeste, a coisa muda um bocadinho, porque o tempo que o Sol demora a voltar à mesma posição, por exemplo, não é preciso só, num ano, é melhor num ano porque aí é que a gente começa a notar uma discrepância. Porque no dia-a-dia, mas até no dia-a-dia, até um vídeo de Veritásimo que demonstra isso, enquanto que, por exemplo, o Sol tarda cerca de 24 horas a voltar ao mesmo ponto no dia-a-dia, né? Claro que há uma pequena oscilação, mas pronto, vamos só para explicar, né? Em 24 horas o Sol volta mais ou menos ao mesmo sítio, mas as estrelas vão estar um bocadinho mais desfasadas. Então há uma diferença entre aquilo que nós vemos em relação ao Sol e a esfera celeste, como ela se está a mover, por assim dizer. E ela não é que a esfera celeste mova, é que aquilo que está a mover na verdade é o nosso Sol, porque o Sol está em movimento
E à medida que está em movimento e a Terra à sua volta, nós, como estamos mais perto do Sol, a relação que existe entre a Terra e o Sol faz com que a gente não note essa discrepância, porque estamos mais ou menos sincronizados, né? Já há milhares de anos e vai continuar assim, é por isso que nós vamos observando para poder acertar os relógios e já chegamos a um sistema praticamente que funciona e tem funcionado já há milhares de anos, né? Agora, em relação à esfera celeste, há cá, pronto, é que é ainda muito mal entendido, são mais os astrónomos e outras pessoas que utilizam esses aspectos para poderem analisar como é que as eras vão mudando. As eras em relação, primeiro agora toda a gente fala da era do aquário, mas o que é que quer dizer era do aquário? Era do aquário é exatamente referente à esfera celeste. Então isto é, nós, enquanto o Sol tarda 24 horas por dia, né, não é o Sol, somos nós, que damos uma volta à volta da Terra, a Terra, uma rotação sobre ela mesma, pronto, está calculado cerca de 24 horas, mais coisa, menos coisa, né? E a esfera celeste está a cerca de 4 minutos de diferença, o que faz com que ao longo de um ano vai dar uma pequena percentagem de diferença, que ao longo de 72 anos vai fazer 1 grau de diferença. Né? Se a gente formos imaginar um círculo de 360 graus, vai fazer com que cada 72 anos temos 1 grau de diferença. E ao longo de milhares de anos, tal como aconteceu desde que isso foi registado por Ptolomeu, na altura tinham o ponto zero de Áries de Carneiro no dia do solstício, por exemplo, serviu como ponto de referência na antiguidade para poder basear a cartografia estelar, por assim dizer, para poder fazer os mapas estelares, para poderem guiar os navegadores, por isso utilizavam o astrolábio, para poderem ver os graus e isso tudo a que estavam, né? Não é só apontar para a Estrela do Norte, que isso aí é referência, era o ponto zero para poder calibrar o nosso GPS natural, a nossa percepção geométrica e de localização que nós temos. Agora, hoje em dia temos aparelhos, temos máquinas, é muito mais simples, mas de onde é que vem isso? Né? Vem da análise do Sol e das estrelas e das coordenadas na Terra. Tão simples quanto isso. Pronto, há pessoas que ainda não acreditam porque ainda pensam que a Terra é plana, né? Então dificilmente vão poder criar ou entender um sistema de coordenadas, como é que funciona, porque isto é trigonometria e já requer um bocadinho mais elaboração de entendimento como é que isso é, e temos toda a parte histórica de onde é que isso vem e que efetivamente funciona. Agora, claro que a precessão dos equinócios acontece isso há 2000 anos atrás, foi registado então o ponto zero de Áries no equinócio vernal, né? O ponto zero que normalmente é 21 de março, mais coisa menos coisa, e desde aí, cada 72 anos está a andar 1 grau para trás, então em vez de estarmos em Carneiro, vai entrando cada vez mais para Peixes, onde atualmente está a cerca de 29 graus de desfazamento, né? Então continuamos a falar que no dia no dia do ponto vernal nós estamos em Carneiro, mas na verdade estamos em Peixes, já andou para trás. Pronto, mas isso aí não se utiliza tanto na astrologia tropical, não se utiliza estes termos. Utiliza-se isto na astrologia sideral, porque tem em consideração o posicionamento certo de onde os astros e de onde as coisas, dos planetas estão situados. E então a interpretação acaba por basear-se na realidade e não só numa interpretação abstrata baseada em conceitos já arcaicos e antigos que entretanto já foram não foram modificados, mas que já não correspondem com a realidade. Depois, ainda por cima, ao andarmos 1 grau então para trás cada 72 anos, faz com que em 26, só daqui a cerca de 20, já passaram 2000 anos, por isso só cerca de 24 mil anos é que vamos então voltar ao ponto zero de Áries. E assim se dá a precessão dos equinócios. Estamos agora na era de Peixes, dura cerca de 2000 e tal anos. Depois vamos entrar então na era do Aquário, que é agora daqui se calhar uns 100 anos ou mais coisa menos coisa, já vamos entrar nessa era do Aquário por 2000 e tal anos igualmente.
E é assim que funciona a pressão dos equinócios, por causa desse desfazamento, dessa discrepânciazinha que existe, que ao longo dos tempos vai andando para trás e vai passando pelo... pronto, vai se posicionando sobre vários signos do zodíaco. E isso, obviamente, afeta também a nível energético, a nível do nosso desenvolvimento, a nível da nossa integração energética. E então, pronto, isso aí a nível da... já estou a tardar muito tempo, quando eu queria fazer um vídeo sobre isto. Bem, quero fazer um vídeo, mas específico mais sobre essa explicação. Tudo isso é para chegar a Ophiuchus. Ophiuchus, então, ao dividirmos a esfera celeste em 12 simétrica, a gente observa que não é a realidade. Temos uns signos mais pequenos, temos outros signos um bocadinho maiores. Por exemplo, Escorpião é talvez o mais pequeno, depois também temos Caranguejo e temos Áries. Áries ainda é 20 e tal. Mas pronto, faz com que alguns signos são mais pequenos e outros signos são maiores a nível de o tamanho que ocupam na carta astral. Porque é o tempo que o Sol demora em passar por cada um deles. Segundo a perspectiva da Terra, o Sol mexe, mas em relação à galáxia, em relação ao centro celeste, não em relação à Terra. Nós é que andamos à volta da Terra e o Sol anda à volta da galáxia. Pronto. Não sei se conseguem visualizar, mas pronto, talvez arranjo umas imagenzinhas para complementar este vídeo. Mas basicamente é isso que acontece. E então a nossa perspectiva da Terra em relação ao Sol parece que ele está a apontar a certos conjuntos de estrelas, de constelações. E é aí que então pronto, faz-se essa observação, por assim dizer, né? A conclusão: à medida que nós observamos o Sol ao longo do ano, vai passando então por cada um desses signos. Claro que não é 30 graus perfeitos, isso aí é só uma forma de interpretar para simplificar a divisão, né? Para ser tudo simétrico, tudo por igual. Agora, claro, vamos estar a dizer, como eu digo, estamos agora em não sei o quê. Não, então, mas se os tamanhos são diferentes, ainda por cima há esse desfazamento de 30 graus, pronto, não deixa de ser uma interpretação. Mas é como eu estar a dizer, isto não é fogo, isto é água. Né? Isto é água, então vê-se claramente que é água. E não é, então, mas não está a ver que é fogo. Então, mas porquê é que a gente continua com esses conceitos falsos? Né? Porque só induz as pessoas em erro. E depois as pessoas que não estão instruídas sobre este tipo de coisas, pronto, criam julgamentos falsos em relação a uma mentira que é repetida N vezes. Acaba por ser uma mentira porque as pessoas não são educadas, que a gente continua a chamar as coisas assim por razões históricas, por tradição. É tal como os trópicos de Caranguejo e Capricórnio. Hoje em dia os trópicos já não estão em Caranguejo e Capricórnio, né? Porque se foi na altura que eles foram vistos há milhares de anos, é que era assim. Só que pronto, nós guardamos esses conceitos ainda hoje em dia na nossa cultura. O problema é que pronto, a gente não fala disso e então as pessoas não sabem o que é que significa. Mas pronto, o objetivo é tentar clarificar um bocadinho esses conceitos. Não é para estar propriamente a criticar, mas é para poder chamar a atenção que muitos conceitos estão errados, porque vêm de razões históricas, vêm de razões de tradição, e então utilizamos hoje em dia certos conceitos que já não correspondem com a realidade. E como não somos educados para tal, as pessoas não sabem. Então pensam que ainda continuamos que a esfera celeste está organizada de uma certa maneira e não está. E entendo, porque nem toda a gente está para fazer astronomia ou astrologia, mas só observarem as estrelas vão ver que há uma discrepância. Em relação à Terra, observamos o Sol ao longo do ano, passa então por cada um dos signos do zodíaco. E o que é que acontece quando chegamos agora a esta altura, novembro, dezembro? Chegamos cerca de 29 de novembro, que está o Sol em Escorpião, né? Vai passar para Ophiuchus, vai passar aos pés de Ophiuchus, na verdade, que é o outro signo do zodíaco que não é contado atualmente, a não ser na astrologia sideral, porque é o 13º mês
Na astronomia também o utilizam, já houve controvérsia há uns anos atrás, porque a NASA declarou que não há 12 signos, há 13, e é verdade, só que pronto, os astrólogos ficaram todos polgados contra a NASA, porque não é assim, não, mas a realidade é essa, por isso não há que omitir a realidade. Pode é dizer que, não, nós utilizamos este sistema, porque é arcaico e é muito mais simples, para podermos interpretar, e porque a gente não percebe nada da astronomia e é muito mais fácil estar aqui a inventar. Ok. Pronto, essa é uma interpretação possível. Agora, na realidade, a gente vê, não, então, mas chegamos a Escorpião, passamos essa fase de Escorpião, e depois então está Ophiuchus a ocupar esse espaço durante cerca de 18 dias, desde 29 de novembro até dia 17 de dezembro, mais ou menos. Por isso, se vocês nasceram nessa altura, normalmente fazem parte, ou são do signo de Ophiuchus. E então podem ter influências de Escorpião, podem ter igualmente algumas influências de Sagitário, mas a verdade é que são aquele arquétipo que está intermédio, que está nessa fase, e é como é que é dizer? Ele faz parte do zodíaco, mas agora em termos mitológicos e de interpretação, ele não encaixa perfeitamente nessa simetria, né? Porque não está a encaixar em relação aos elementos, né? Porque ele agora, qual elemento é que ele é? Ele acaba por ser todos, ele acaba por ser o éter. O elemento do Ophiuchus é o éter, por é aquele que acaba por afetar, apesar de ser agora nesta altura, acaba por afetar todos os outros, porque é aquele que cura depois do abismo. O Escorpião, que é o mestre do abismo, por assim dizer, é aquele que é gerido por Plutão, que é altamente transformador e que vai profundamente dentro do abismo para poder resgatar partes de si mesmo e transformar-se. Se quiserem, vejam a leitura de Escorpião, que falei um bocadinho sobre isso. Vem então a seguir a realização do trabalho interno que há por fazer, e Ophiuchus então traz-nos a consciência para poder ajudar nesse processo de cura, nesse processo de libertação. E pronto. E com isso, acho que já chega agora de introdução, já faz um quarto de horazinho que estou a falar, mais ou menos a nível astronómico e astrológico, como é que essas diferenças ocorrem, desde a história dos Sumérios, Babilónios, a criação dos calendários, as alterações de calendários que foram feitas, a nossa relação, a da Terra, em relação ao Sol, em relação ao centro galáctico, e como isso tudo afeta no nosso campo de visão para ver o aparente que está à nossa volta. Daí, o que é que está diretamente à nossa volta, por onde é que passa o Sol? Passa pela eclíptica. A eclíptica são aquelas 12 ou 13 constelações pelas quais o Sol parece estar a passar segundo a nossa perspectiva da Terra. Porque na nossa perspectiva da Terra conseguimos ver 88 constelações. Foi assim que a gente conseguiu cartografar a abóbada celeste, e com a qual os astrónomos e outros utilizam para poderem, tal como nós temos o GPS terrestre, né? Há como que o GPS celeste para podermos procurar onde estão os planetas, onde estão as estrelas, onde estão as galáxias, onde está etc. Né? Mas é preciso definirmos esse tal sistema de coordenadas para sabermos a nossa posição, pronto, não só na Terra, mas no espaço também. E é com isso que nós conseguimos ver a correlação que existe entre nós e os outros objetos celestes, entre o Sol, entre as constelações, entre o zodíaco e a relação que temos com o nosso centro galáctico. Pronto, só para chegarmos a esse ponto, é um tema um bocado, pronto, não é que seja confuso, mas requer muita bagagem e anos de estudo para poderem também ganhar melhor visão de como é que o sistema funciona, né? Como que um relógio, mas são rodinhas dentro de rodinhas, dentro de rodinhas, e fazem todos como que uma dança que é incrível. Daí, pronto, a harmonia das esferas, que já Kepler falava, está muito associado também com os conceitos dos harmónicos, da astrologia, onde então se estuda a harmonia das esferas, mas a correlação energética que cada uma tem e como é que forma como espécie de harmónicos, é música, basicamente. E até quando observamos os movimentos dos astros, tal como Mercúrio, Vênus e Marte, eles vão fazer vários padrões geométricos, uma espécie de mandalas, que pronto, não está a fazer isso, ele faz isso
da perspectiva em relação à Terra. Mas é incrível como a gente diz que pronto, não te, pronto, há quem não acredita na astrologia e não tem influência, etc. Mas acabamos por estar dentro de um mar de vetores e de formas e de geometrias e matemáticas que dificilmente conseguimos ainda entender. E pronto, e muito dessa aprendizagem vem na verdade de forma intuitiva e tem uma parte de estudo e de lógica e de investigação, né, onde pouco a pouco vamos juntando as peças do puzzle para podermos entender não só as bases da nossa história e da tradição, mas também a forma como as coisas estão distribuídas e utilizar o conhecimento atual e a tecnologia para podermos então ver o que é verdade da mentira. E então podemos cimentar as nossas mentes e a nossa sociedade, eventualmente, em conceitos reais, verídicos e práticos. Não é? Porque pronto, não quer dizer que pronto, a astrologia tropical tem a sua utilização, tem a sua vertente prática, né? Mas o que faz que, como ninguém percebe da astronomia nem nestes conceitos que eu estou aqui a falar, acontece muita diferença, pronto, maus entendidos, por assim dizer, porque as pessoas não sabem do que estão realmente a falar. Né? E então é aí que acho que o trabalho dos astrólogos, mesmo que sejam astrólogos da astrologia tropical, que tenham isso em consideração e que saibam explicar isso, né? Agora, depois é uma questão de opção pessoal, se prefere esse tipo de sistema, ou o védico, ou o que seja, né? Ou inventem um novo sistema, não sei. Mas que tenham em atenção como é que este sistema funciona, porque é a base de tudo. E é a partir daí que nós determinamos as nossas interpretações. Isto já não é de agora. Isto já está nas origens, que foi dar origem à própria astronomia. Nós é que nos últimos 200 a 300 anos é que houve grandes avanços científicos e observações e grandes mentes que ajudaram na interpretação e realização do que é que as coisas são realmente. E antes disso, se calhar não houve tanto avanço porque as pessoas viviam presas pela religião, pelas ideologias fantásticas, pronto, que acabam por ser grandes mentiras que condicionam as pessoas a viverem dentro das suas caixinhas, as suas utopias, que na verdade não são, né? Acabou por haver muita miséria. E hoje em dia temos essa oportunidade de poder quebrar com esses preconceitos, utilizar essa informação e essas coisas a nosso favor para podermos aprender. Agora sim, acho que já podemos então arrancar com a leitura. Já foi uma introduçãozinha então às bases da astronomia sideral, da astrologia, sim, acaba por ser astronomia, mas a astrologia sideral utiliza as bases da astronomia para poder fazer as interpretações. Não seguia como o céu estava há 2000 anos, ou conceitos arcaicos que já faltam atualização hoje em dia, porque na verdade muita gente não entende as origens ou como funciona essas coisas. E não quer dizer que eu sou aqui o mestre, né? Quer dizer que eu próprio ando a pesquisar sobre isso, sempre fui um apaixonado da astronomia e cosmologia e astrofísica. Então, naturalmente, já tenho alguma bagagem sobre esses assuntos e, pronto, claro que quando sempre tive curiosidade por as coisas mais esotéricas e pela astrologia, e quando finalmente pus-me a estudar a astrologia, foi quando vi o quão errados, né? Muitas vezes os conceitos que nós utilizamos hoje em dia induzem as pessoas em erro e a não realmente interpretar as coisas como são. Não é? E pronto, então isto aqui é um passo que tento fazer para mim, mas também para poder elucidar as pessoas sobre o funcionamento. Pronto, há uma parte espiritual, intuitiva, baseada no estudo, né, dos arquétipos e da correlação energética que existe, porque o tarot é alquimia, é um baralho alquímico. Mas pronto, não vou estar aqui a adiantar muito sobre isso, não é mais meia hora ou uma hora. E conseguimos fazer a sua correlação com outras. Pronto, isto acaba por ser. A astrologia está também dentro disto. É um baralho alquímico porque a própria astrologia tem os seus conceitos aqui embebidos.
Agora, isto veio depois da astrologia. A astrologia é que teve, pronto, é que serviu de base para definição dos arquétipos, das mitologias e das histórias, que na verdade são expressões da nossa psique, da nossa própria a mentalidade e dos constituintes da nossa mente, como a gente consegue projetá-los na realidade, né? E então isto é uma ferramenta de interpretação, porque nem sempre conseguimos ver diretamente na nossa mente certas coisas, né? E então precisamos de técnicas e ferramentas. Agora aqui eu utilizo, pronto, isto é só uma das ferramentas. Há muitas formas de poder fazer isso, tal como na astrologia, esse estudo dos arquétipos, que é uma coisa mais espiritual ou psicológica, mas está correlacionada com algo visível, com algo físico, que é a nossa posição no universo. Ok? Então vamos arrancar, meus caros Ophiuchus. Revejam então, se estão entre o dia 29 de novembro e dia 17 de dezembro, esta leitura possivelmente é para vocês, quer sejam de Sol, de Lua, de Vênus, de Marte, de Ascendente, ou simplesmente que estejam curiosos, queiram saber um bocadinho mais, pois o Ophiuchus não deixa de ser um arquétipo e todos nós temos esse arquétipo em nós mesmos, uns mais, outros menos. Já tenho vindo a explicar isso nos vídeos. Ok, arrancamos então. Na situação presente, o que está então a acontecer é um momento de assumir a sua verdade, de assumir a sua posição. Não é tanto a sua verdade, mas estão a viver a vossa vida, não tem que estar a dar satisfações a ninguém. É uma pessoa que já passou pelas brasas, que já aprendeu, que já sabe o que fazer e está muito ligado com a sua feminidade. Não quer dizer que podem ser homens, não quer dizer nada. Isto aqui é só a expressão desta carta. A Rainha de Paus é uma rainha assertiva, é uma líder nata, por assim dizer, teve que passar pelas suas dificuldades, teve que passar pelas suas transformações, teve que passar pelo fogo, né, das suas paixões, das suas dificuldades, para se poder forjar e transformar naquilo que é hoje em dia. E está aqui equipada com o seu basto, com o seu poder, com a sua soberania, baixo do sol, né? E não deve satisfações a ninguém. É uma pessoa autoritária, mas sabe também ver o lado empático e o seu relacionamento com os demais. Ela em si, geralmente, é uma pessoa que irradia energia e lá está muito ligado com aspectos da sua feminidade, uma pessoa muito intuitiva, talvez muito espiritual também, mas que utiliza isso a seu favor para poder ajudar na sua transformação pessoal, mas também para poder ajudar os demais, porque é uma pessoa que tem o poder de poder dar a mão, de poder assistir ou dar conselhos a quem seja. E para muitos de vocês pode ser que isto é uma nova etapa, que temos aqui Ingus. Ingus é a sementezinha. Então, apesar de já terem, para chegar até à Rainha de Paus, é toda uma travessia, é todo um desenvolvimento, é preciso passar por muito para poder chegar a este nível de refinamento, deste nível nobre, este nível de nobreza, que é uma energia de alta vibração. No entanto, estão num novo princípio, estão a plantar as sementes, se calhar foi preciso queimar muita coisa para poder preparar o solo, para então agora, finalmente, plantar essas sementes, essas intenções, para seguir em frente. Ela está a olhar para o futuro e aqui temos novamente... Já chegamos ali. Porque vocês estão aqui com duas arcanas maiores, muito, muito boas. E além disso, pronto, é aqui a Rainha de Paus, que é uma soberana e a representante da energia de fogo, das paixões, da transformação, da espiritualidade. A espiritualidade é mais água, mas o fogo em si pode estar associado com a nossa alma, com o nosso poder, a nossa força de vontade, a nossa chispa divina e aquilo como nós utilizamos essa energia para manifestar na vida real. Pronto, com isso começamos logo bem, aqui com um novo princípio, estão numa posição de poder, por assim dizer, ou pelo menos já evoluíram o suficiente para estarem numa posição de soberania, de poder decidir o que fazer das vossas vidas, e têm também intenções que querem plantar, que querem desenvolver.
E então a tendência desta energia fluir é em direção a esta arcana maior tão boa, que é o louco. E não quer dizer que sejam loucos, simplesmente quer dizer que muita gente pode vê-los como loucos, porque estão a iniciar, isto é zero, zero é a primeira carta do tarot, bem, das arcanas maiores, na verdade. É aquela que inicia a jornada do herói ou da heroína. Então isto quer dizer que evoluíram muito. Aliás, isso eu agora vou correlacionar um bocadinho com a astrologia. Apesar que eu não estar aqui com as minhas cartas astrológicas e isso tudo para estar agora a definir certo o que está a acontecer ou não, mas já com base naquilo que eu tenho falado já nos últimos vídeos, há grandes transformações internas que estão a acontecer, sobretudo devido aos eclipses que aconteceram, uma revisão dos seus padrões pessoais, mas também há certos retrógrados que estão a acontecer a nível transgeracional, onde estamos a pôr em causa a tradição, os hábitos do passado, a nossa história, a psicogenealogia também, como é que a nossa psique foi moldada pela influência dos nossos pais e avós e essa educação toda que nós recebemos desde casa, mas também a nível do coletivo, como tem vindo a afetar. Esse é um ponto que já tenho vindo a falar nos últimos vídeos e até ao final do ano é um bocado o tema geral que está a acontecer, porque a pessoa ainda está em transformação interna, mas está a preparar-se, ou pelo menos a ver como é que muitas coisas fora, né, muitas coisas coletivas têm vindo a afetar na sua psique e com base nisso pode estar agora a refinar o seu pensamento. Tudo isso para chegarmos aqui, né? Agora isto pode ser agora, mas estou a ver isto mais agora para o princípio de 2026. Que é um novo princípio. Estamos agora a fechar uma etapa para podermos começar uma nova. Isto bate certo tanto com a astrologia como em termos de numerologia, em que estamos a acabar 2025, que é um ano 9, e para o ano que vem é um ano 1. Então estamos a fechar com ciclos, com um grande ciclo, e estamos a começar com um novo ciclo, com uma nova etapa, um novo capítulo. Mas para a história não se repetir, se não querem, se não quiserem, se quiserem, podem repetir tudo o que tiveram a fazer. Mas se para a história não repetir, nós temos agora que nos pôr em causa o que é que serve, o que é que não serve, e então escolher as sementezinhas, aquelas intenções que nós vamos querer desenvolver agora ao longo dos próximos 9 anos, ou os próximos 18 anos, ou simplesmente por um ano, ou 2, ou 3, ou 5, como quiserem, né? Fazer um certo planeamento, ou uma projeção do vosso itinerário. Agora, claro, o louco não tem propriamente o itinerário, é aquela pessoa que largou tudo para ir levezinho, com apenas o essencial, né, rumo à aventura, começar uma nova aventura, começar um novo capítulo, não sabe para onde vai, não sabe bem o que é que vai acontecer, mas sente que tem que ir. E é por isso que as pessoas dizem, não, mas estás maluco, ou estás maluca, o que estás a fazer? Não, é uma travessia que tem que fazer, até pode estar agora numa posição de grande desenvolvimento, só que aqui não é o ponto final, não é, a história não acaba aqui, pelo contrário, aqui foi aquilo que o catalista para poder iniciar. Foi preciso chegar a este patamar para então poder realizar aquilo que é a próxima etapa, as próximas as intenções, como é que vocês vão as semear e vão poder desenvolvê-las. Por isso não se admirem que muita gente não vos entenda, não compreenda o que vocês estão a fazer, têm uma caminhada pessoal por realizar e está associado com a vossa história de vida, com algo que vos liga mais profundamente. Ok. Temos aqui Tivaz, que está associada com o deus da guerra, com a liderança. Agora, atenção, porque isto aqui, quando está invertido, pode vir a complicar aqui um bocadinho as coisas, porque quer dizer que podem ter a necessidade de uma mudança, ok? Mas atenção se essa mudança não é originada já por revoltas. É exatamente isso, é mais no sentido das revoltas. Quer dizer, Tivaz, que está associada com o deus Tyr, deus da guerra, nórdico, normalmente é muito positiva porque significa liderança, significa capacidade assertiva, a guerra só é feita em último recurso, porque é voltar a
a ser primitivos, por assim dizer, não estamos a deixar a nossa consciência expandir e desenvolver capacidades de dialogar e de falar para podermos resolver os assuntos, e então pode haver dispersão, pode haver reação emotiva, pode haver precipitação em querer mudar demasiado rápido ou virar costas a situações, como estava a dizer, Ophiuchus é aquele que utiliza a toxicidade para criar antídotos, né? E pode ser que estejam a confrontar alguma situação difícil, se calhar muito tóxica ou muito complicada, e a única coisa que dá vontade é virar costas e pôr-se a andar, né? Muito bem, e não tem toda a razão, tem a razão de querer pensar assim. No entanto, atenção com as vossas motivações. O que é que está a motivar essa mudança? Será que é a vossa transformação ou será simplesmente escapismo, né? Que é isso que vocês vão ter que analisar. Se estão a querer transformar-se, se sentem o poder que podem transformar e têm objetivos, muito bem. Agora, esses objetivos, será que vão ser realizados quando vocês escaparem de onde estão? Ou será que vai ser quando vocês enfrentarem como um líder aquilo que está realmente a acontecer, né? Agora, pronto, cada caso é um caso, é difícil às vezes estarmos a ser objetivos nestas leituras, isto aqui é uma leitura geral, mas terem atenção se o vosso motivador, né, aquilo que está-vos a puxar para este novo princípio, se não é uma certa forma de escapismo. Lá está, aqui vai-se ligar, que eu digo, está entre Escorpião e Sagitário, né? Então Escorpião é aquele que vai estar a querer ir ao fundo das coisas e descobrir as coisas e enfrentar os abismos se for necessário, enquanto que Sagitário não preciso de ir a enfiar-me dentro do fundo do abismo porque quero é ir à minha vida, né? Então, e Ophiuchus está assim entre essa dualidade, por assim dizer, a ter que decidir o que é que faz realmente da vida. E o ideal, aqui o que está a acontecer é que se calhar esse motivador para o novo princípio é o escapar daquilo que vos está a prejudicar atualmente, em vez de enfrentarem com assertividade essa situação, porque estão a reconhecer qual é o vosso verdadeiro poder. Agora, não quer dizer que vocês já saibam utilizar o vosso poder pessoal. Vocês vão ter que se permitir ainda transformar, daí porque talvez terem que fazer essa tal jornada, iniciar uma nova jornada do herói, uma nova etapa da vida para poder ganhar aprendizagem. Porque até pode ser que vocês já tenham conseguido esta energia da Rainha de Paus. Ok, pelos vistos é a energia presente. Mas será que a sabem utilizar? Não, ainda têm muito por aprender, têm ainda muito por desenvolver, né? Ainda é só uma sementezinha. Então se calhar é isso que é necessário. E como ainda não aprenderam, se calhar, a lidar com certas situações difíceis, atuais, que possam estar a enfrentar nas vossas vidas, pode ser que haja essa vontade de escapar, porque vocês, têm vivido em conflito. E sabem que esse conflito vai acabar por dar guerra, vai se calhar acabar por dar problemas, e não estão virados para isso minimamente. Querem trabalhar se calhar em vocês, desenvolver as vossas capacidades e eventualmente poderem escapar. Mas a verdade é que se calhar vão aprender muito mais se conseguirem enfrentar essa situação, em vez de estarem à procura de uma forma de poder libertar-vos dela. Agora não estou a generalizar, né? Agora cada um que leve a coisa como queira. Mas definitivamente vai haver um novo princípio, simplesmente têm que terem atenção como as vossas emoções ou como a vossa forma reativa, por assim dizer, pode desencadear uma fogueira, né? Um fogo pode ser aqui um conflito ardente, uma coisa assim que possa vir a acontecer, e aí tem que terem atenção, porque isso vai fazer parte da vossa capacidade de desenvolvimento e de entendimento pessoal para poder transformar-vos. Porque senão não vão estar a permitir essa transformação e vão acabar por escapar, e esta energia vai adormecer. O fogo vai acabar por apagar. E enquanto que esse verdadeiro fogo é a vossa chispa divina, quando vocês já ganham o conhecimento e o refinamento da vossa energia, então vão poder desenvolver essas capacidades. E mesmo que adormeça, também não se preocupem, porque isto aqui vai acabar por levar por outros caminhos, onde mais tarde ou mais cedo vocês vão ter que revisitar esta energia. E aí, talvez, se não for agora, já eventualmente vão estar preparados para poder utilizar essa energia a vosso favor.
Mas isto aqui normalmente é uma carta muito positiva. O louco é aquele que inicia o processo, e vai como se fosse uma criança, né? Está curioso, quer ir para a aventura, não sabe o que é que vem, tem a inocência, por assim lá, a inocência, e não só a inocência, também a ingenuidade, né? E então, enquanto tem essa inocência e ingenuidade em querer se calhar algo, tem que ter atenção como é que pode haver certas emoções conflituosas, ou simplesmente vocês, ao decidirem de quererem mudar, né, pode haver esses conflitos porque vai se calhar ir contra a tradição ou contra o que as pessoas esperam de vocês, né, e ao quebrarem com as expectativas que outros possam ter, pode igualmente gerar conflitos. E então vocês aí vão ter que assumir a vossa energia, as vossas decisões, as vossas responsabilidades, dependendo do vosso nível de maturidade e de claridade, poderem então seguir em frente com os vossos objetivos e os vossos sonhos, mas terem atenção que vai haver se calhar um certo conflito, tal como eu estava a dizer, pode haver pessoas a verem-vos como um louco, não é? Ou uma louca, que perdeu completamente sentido à vida, que não sabe o que é que está a fazer e que precisa de ajuda e que precisa de apoio e não sei o quê, porque senão vai se perder no mundo. Um bocado essas coisas. Depende. Isto agora, pronto, há muita história que podia se relacionar com isso, tal como os filhos que saem de casa e os pais querem mantê-los debaixo da asa, ou pronto, esse tipo de razões, ou simplesmente uma pessoa que negócio de família, a pessoa não quer fazer outra coisa por si própria e pronto, vai gerar conflitos, porque vão dizer, mas pronto, não estás com a cabeça certa, não estás bem, né? Pronto, esse tipo são coisas possíveis que possam vir a acontecer, e isto simplesmente para terem atenção, porque realmente chegaram a um patamar, a uma altura onde realmente têm muita energia e muito poder pessoal. Podem decidir o que fazer e têm os vossos sonhos, as vossas intenções por desenvolver. Ainda não, isto aqui foi necessário chegar a este ponto para poder seguir para a próxima etapa. É por isso que isto aqui é muito bom, porque talvez que realmente necessitem ir para a aventura para poder desenvolver os vossos talentos, as vossas capacidades e saberem aplicá-los. Só que pronto, nem toda a gente vai gostar disso, pode haver esse tal conflito, conflitos de interesses, de ideias, de expectativas falhadas, né? Outras pessoas que queriam que vocês sejam algo e que não é, pronto, e que não são, né? Não vão estar a ser moldados pela vontade dos demais, porque lhes convém. E então é natural que possa haver um certo conflito, uns certos problemas pelo caminho. Mas pronto, vai ser pior na transição, né? Na transição, que é no princípio, quando acabam um ciclo e estão aqui já com estas, pronto, já poliram quem vocês são, por assim dizer, e sabem o que é que querem fazer, enquanto que aqui lá está, estão a iniciar um novo processo, uma nova etapa, e geralmente, claro, essa transição, né, entre um fim e um começo costuma ser um bocado turbulenta e caótica, né? É normal, porque já não estão onde estavam, nem estão ainda onde vão estar. E estão nesse momento transitório, geralmente é muito caótico, e geralmente não apareceu aqui, mas está muito associado com a carta de Escorpião, com a carta da morte, que é a carta número 13, que é lá está, da transição. E não quer dizer que seja uma morte verdadeira, mas é o fim de algo e o princípio de outro. E este louco, pronto, não está a seguir, ele está a seguir ao mundo. O mundo é o final ao universo também, depende dos padrões, mas normalmente a carta do mundo é que é realmente o final, e este aqui é aquele que vem para iniciar um novo processo. Também está associado com o planeta Urano, que é um planeta rebelde, é um planeta de inovação, é um planeta de busca de novas formas de poder ver a vida, e acabar por estar ligado um bocadinho com a energia de Aquário, já com essa perspectiva de não é só para si, mas também para a comunidade. São certos detalhes que possam ter, se calhar, algo a ver com esta interpretação, e que vos possa eventualmente servir, obviamente. Mas pronto, vai haver uma transição, vai haver um novo princípio. Atenção que nem toda a gente vai estar de acordo com isso, mas vocês vão ter que estar conscientes do que é que querem desenvolver e das vossas capacidades, independentemente do que outros possam pensar. Pode vir a ser complicado, mas pronto. Mas não têm que entender as vossas motivações, as vossas intenções, ainda menos quando se calhar vocês não têm, se calhar,
não conseguem se calhar explicar aquilo que vos está a acontecer, ou estão a sentir um chamado interno para terem que fazer algo, e obviamente quando as pessoas vos perguntarem dificilmente conseguem estar a explicar, porque é algo que sentem que têm que fazer e não importa que vos tenha a dar berços de ouro, que, que não é isso que vai impedir que vocês vayam nesta caminhada ou nesta jornada. Ok? Chegamos aqui ao conflito. Então o conflito nós temos, aliás, para aprofundar vou já virar esta runa, não está claro porque está ainda no inconsciente, está por acontecer, mas o desafio realmente é usufruir dos recursos e sim, é isso, mas como é que é de explicar? Acho que aqui este desafio tem a ver com a superação de si mesmos e estar contentes por aquilo que se tem. Estar a usufruir das coisas que se tem, estar muito contentes, estar felizes. Eu acho que vocês não estão plenamente satisfeitos com a vossa posição atual. Apesar de se calhar já terem lutado muito, já conquistaram as vossas emoções selvagens, já ganharam a sabedoria, já conseguem estar finalmente a descansar, a usufruir de todas as batalhas que tiveram que atravessar, né? Estão na felicidade, isto é Bunyan, tem a ver com felicidade, só que está na posição do desafio. Então é um desafio, se calhar, poder manter-vos felizes ou confortáveis, apesar de terem aprendido tanto e lutado tanto. Isso aí sentem se calhar esse tal chamado, porque isto aqui foi uma preparação para poder polir quem vocês são e poderem então continuar em frente com certos objetivos que vão ser mal entendidos. Então o desafio é, se calhar, por um lado, lá está, reconhecerem, permitir, pronto, estarem felizes por aquilo que passaram, sim, mas talvez também sentirem que falta ainda qualquer coisa, e esse qualquer coisa não é algo material que vocês tenham a conquistar. Acho que já conseguiram a parte intelectual, já conseguiram a parte emocional, já conseguiram a parte física também. Agora se calhar falta-vos então a parte espiritual. Aliás, quando começámos a leitura não está associado diretamente a espiritual, mas com o fogo e com a transformação, isso tudo, senti logo que havia algo ligado com a parte espiritual, e acho que é aquilo que muitos de vocês se calhar estão a sentir, que é já não se fascinam tanto por aspectos materiais, emocionais ou intelectuais, mas têm a necessidade, ou sentem uma certa necessidade de uma conexão mais profunda, mais espiritual, porque sentem talvez um tal chamado que é difícil estar a explicar, é difícil estar a dizer, é como dizer, agora acredita em Deus. Então mas foste ateu toda a tua vida e agora de repente, depende, agora quais são as razões? Agora cada pessoa vai ter que encontrar essas razões por si própria, ter a sua própria jornada interna a fazer. Agora os demais não quer dizer que eles tenham que entender o que é que está a passar, mas acaba por gerar se calhar um certo conflito, sobretudo quando a pessoa até está bem na vida, né? Então a pessoa está bem na vida, já atingiu um bom patamar, tem abundância física, até inteligente, controla bem as suas emoções, é uma pessoa feliz, não tem problemas, não tem traumas, não tem não sei o quê, né? Então mas porquê? Né? É isso que talvez, eu acho que o conflito, na verdade está-me a parecer que o conflito nem vai ser tanto interno. Bem, vai ser interno, mas vai ser se calhar por causa das expectativas que vocês pensam que os outros vão ter em relação a vocês. Não está aqui nada referente a outros, por isso pronto, é subjetivo aquilo que eu estou a dizer, né? Não está aqui nenhuma confirmação sobre isso, mas sinto que se calhar que o desafio, apesar de vocês terem já lutado pelas coisas que têm hoje em dia e estarem bem, né? Ou pelo menos parece estarem bem, sabem que ainda têm muito potencial por revelar. E tem sido também se calhar uma dificuldade em poder ver o que é que realmente importa nas vossas vidas, porque já conseguiram tanta coisa e pronto, não quer dizer que sejam más, mas até que ponto são necessárias. E é isso se calhar que vos leva a ter que repor em causa, a ter que pensar novamente certos assuntos e pronto, e acaba por trazer dificuldades à vossa felicidade,
pronto, não conseguem se calhar estar plenamente felizes ou sentir-se realizados porque sabem que ainda não é o fim da etapa. Apesar disto ser um número 9, as cartas, pronto, do tarot antes da realeza acabam no número 10. Mas aqui está um seguimento, porque temos 0, 9, 10. Pronto, não temos as do meio, mas não importa, porque também só estou a fazer 4 cartas, né? 4 mais uma que é a energia geral. Mas logo aqui, entre o conflito e a solução, temos um fluir, temos um seguimento. E temos aqui neste desafio, temos um final de um ciclo, enquanto que aqui na tendência para onde estão a ir, vai ser um novo começo. Então se calhar vão ter que tratar deste desafio primeiro, que esta dificuldade, que não vejo propriamente uma dificuldade, é realmente estar felizes com o que têm, com as dificuldades que passaram, com a estabilidade material que adquiriram, com a aprendizagem emocional que adquiriram, com a sabedoria que adquiriram, né? Então isto aqui não estou a entender realmente de onde está aqui a dificuldade, pronto, o conflito ou o desafio, porque realmente é uma coisa muito boa, muito feliz, e que só vos ajudou a poder poluir a vossa personalidade, quem vocês são, para poder permitir irem para uma próxima etapa, avançarem para a próxima etapa, né? Por isso, em termos de conflito, de desafio, eu não estou a ver assim grande desafio. Não sei se vocês conseguem interpretar alguma coisa diferente nas vossas vidas, algo que esteja relacionado com, lá está, com a parte vista, com a parte material, mas pronto, que está também associado com as emoções e com a parte intelectual, porque isto é uma carta também de sabedoria, de trabalhar muito para poder adquirir aquilo que têm hoje em dia, então é muito bom. Agora, a única dificuldade que eu estou a ver é se calhar não conseguirem estar plenamente felizes, porque sabem que ainda têm potencial por trabalhar, ainda têm que desenvolver certas capacidades e para isso vão ter que purgar, vão ter que separar o joio do trigo para ver o que é que realmente importa e então depois queimar aquilo que tem que ser queimado para poder permitir irem mais levezinhos para a vossa aventura. Assim é que é. Se calhar até já chegaram a este patamar, mas sabem que têm que deixar para trás alguma coisa pela qual lutaram durante bastantes anos para poder permitir esta nova etapa. E é aí que pronto, pode ser conflituoso para vocês internamente, porque depois de uma pessoa estar anos e anos a lutar por umas coisas, chega a um ponto e vê que não é isso que a fazia feliz e tem a opção de descartar isso para começar uma nova vida. Pronto, é por isso que é conflituoso para a pessoa interna e até para os amigos ou para a família que sabem de que está a acontecer. Mas esta pessoa está parva, mas está louco, então conseguiu chegar aqui e agora está a deitar tudo a perder. Pá, não sei se é esta a situação, mas é o que me está a parecer. É conseguirem ter lutado anos e anos para chegarem a um certo patamar e agora que chegaram aí, é utilizar isso a favor para começarem uma caminhada espiritual, por assim dizer, uma jornada do herói ou da heroína, né? Com vista o vosso desenvolvimento que vai além do que é o comum no mundo, né? Então, mas já têm as estabilidades, já têm isso, já têm o estatuto, já têm tudo e vão deitar tudo a perder, né? É paradoxal, mas até acho que estou a entender, estão a viver o paradoxo da sociedade moderna, né? O que é que as pessoas querem e o que é que elas realmente precisam, né? A gente quer tudo e mais alguma coisa, mas o que é que a gente realmente precisa? E às vezes quando a gente atinge aquilo que a gente quer, que a gente vê que afinal não era aquilo que a gente precisava. Ou até se calhar precisamos que é para poder ganhar a realização do que é que a gente tem que fazer, né? Mas porque não havia um sem o outro. E então também não é estar a negar essa parte. É aí que muitas vezes as pessoas falham, porque sentem, andei na mentira e enganado durante tantos anos e não sei o quê, e tatatá, e tatatá. E depois acabam por se rebaixar e sentir-se mal por terem vivido 30, 40, 50 anos ou uma vida inteira, né, na mentira. Não, têm que estar contentes por a realização à qual essa vos levou. Foi a passos necessários para poder chegar aí. Agora, há pessoas que começam a dar esses passos e estagnam e não querem avançar mais ou estão relutantes de querer avançar, apesar de constantemente estarem a ser chamadas, né, a atenção pelo universo ou por vários sinais no dia a dia. Mas quando a pessoa fecha-se à sua intuição,
à sua sensibilidade, acaba por seguir só o raciocínio lógico e tradicional, e que as coisas têm que ser assim, ou têm que ser assim, e está tudo bem, está tudo perfeito. Não, acabam por ficar a viver às vezes numa fachada, né? Que é aquilo pronto, que é aquilo que é bonito, quando a gente olha para as celebridades ou para os ricos, não sei o que, é fogo, quem me dera, coisa. Não, mas a gente não sabe metade da história, né? Até pode parecer tudo muito bonito, mas lá por trás o que é que está a acontecer, né? Pronto, é por isso que não vale a pena estarmos com invejas. Temos que viver as nossas vidas, sermos o mais autêntico possível para connosco próprios e desfrutar de cada etapa das nossas vidas, estar gratos por cada situação. É daí, se calhar, uma certa dificuldade em ter uma certa gratidão, ou pronto, ao reconhecer o quão importante essas etapas para chegar aqui foram necessárias, né? É um bocado esse o assunto que estou aqui a ver, que é, pronto, isto aqui não é conflituoso, esta coisa. O único conflito que eu estou a ver é porque está na posição do desafio. Agora não sei bem qual é que é a interpretação disto, mas eu estou realmente a tentar, pronto, estou a ver que acho que estão a viver um paradoxo de conseguirem tudo aquilo que as pessoas desejam, e vocês se calhar estão a viver isso atualmente, mas também chegaram a uma realização que não é isso que vos faz felizes. E estão prontos a deixar a perder isso tudo para poder iniciar esta jornada. Que é isso aí, pronto, que é conflituoso internamente e faz com que, pronto, que as pessoas que vocês conheçam a família não reconheçam o que é que vos está a acontecer. O conselho realmente é o fim de uma situação dolorosa. Então, isto aqui pode dizer muita coisa, mas pronto, como estão a ver, é uma espécie de cemitério, né? Um cemitério, as 10 espadas estão aí espetadas. Este muitas vezes está associado com o fim de um pesadelo. Agora, não sei se vocês viveram algum pesadelo, se calhar para chegarem onde vocês chegaram tiveram que passar muitas dificuldades, né? Conseguem justificar quem vocês são e tudo o que fizeram, porque, pronto, por necessidade, né? É tal coisa. Pronto, e o conselho, pelo menos final, é que pronto, é todo o mal que vocês passaram, ou todas as dificuldades que vocês passaram, pode ser que esteja agora a chegar ao seu final ou à sua etapa de transição. Vocês tiveram que passar pelo vale da morte, por assim dizer, pelas dificuldades, pelo abismo, né? Aquela história que estava a falar ao princípio. Tiveram que passar por todas essas dificuldades para poder voltar com o elixir, com o antídoto. E atualmente parece que estão a viver nessa verdade do antídoto. Já não seguiam tanto pelos males que vocês passaram, mas sim, já conseguem, pronto, tiveram a vossa recompensa, né? E agora que tiveram essa recompensa, veem que não, se calhar não é bem isso que vocês queriam. Agora, é nessas dificuldades que vocês passaram que a sabedoria está. Sabedoria, isto aqui é Dagas. Na verdade, isto aqui é um raio de luz perante a escuridão. E então, dentro da escuridão, dentro do abismo que vocês possam ter vivido, os vossos sofrimentos, os vossos traumas, é aí onde podem vir a encontrar a substância, a matéria essencial para vos poder ajudar a orientar agora para os próximos passos, para as próximas etapas. Isto realmente está aqui muito interessante porque logo a seguir, pronto, vou já abordar aqui a energia da leitura geral. Pronto, esta é a energia da leitura. Isto é o fundo do baralho. Então esta leitura toda está associada com o Sol, com a energia do Sol, que é a carta mais positiva do tarot, e logo a seguir o Pajem de Pentáculos, que é também um novo princípio. Só que este novo princípio já está a repor em causa, se calhar, certos aspectos do passado, enquanto que estes aqui estão virados é para o futuro, estão virados é para a frente. Mas pronto, acho que vocês estão com vontade de querer seguir em frente com uma vida mais feliz, mais espirituosa, só que sabem que há perigos pela frente. Temos aqui Thor-Saz ao contrário, enquanto que aqui Thor-Saz está também representado nesta carta, mas no sentido normal, né? No sentido direto. E então, como é que vamos interpretar isto? Isto aqui, pronto, eu vejo uma continuação em relação a isto. Foi preciso passar pelo abismo, então como é que a gente vai fazer? Vamos aqui modificar um bocadinho. Vou aqui fazer aqui uma salada russa. Então, se calhar até ponho este primeiro.
porque este aqui tem mais razões para poder estar assim, assim, ok. Pronto, já modifiquei isto tudo, mas isto tem um sentido, que é para ver se conseguem entender este raciocínio. Ok, nós temos então, este aqui é o vosso conselho, por assim dizer. O vosso conselho é o fim de uma etapa dolorosa, e essa etapa dolorosa é aquela que eventualmente pode trazer claridade às vossas vidas, pois foi nessas dificuldades onde tiveram que se calhar reconhecer o vosso valor, tiveram que desenvolver certos talentos, tiveram que enfrentar dificuldades, incluso enfrentar coisas que vocês pensavam impossíveis de enfrentar, né? Então este aqui é onde está um poço de sabedoria, por assim dizer, onde vocês puderam resgatar parte de vocês próprios, tiveram que ir ao fundo desse tal abismo, né, para poder voltar com um bocadinho de luz. Obviamente, isso levou a uma etapa, eventualmente, aliás, podemos fazer assim, de refinamento, onde desta etapa vocês hoje em dia, pronto, já ganharam experiência, já estão aqui na vossa soberania e com novas ideias e novas coisas que queiram desenvolver. Mas, entretanto, todos os sacrifícios que vocês tiveram que fazer e as dificuldades que passaram levaram a esta zona de conforto. Né? E pronto, e foi bem merecida, sim senhor. Vocês têm agora esta felicidade e esta abundância e esta sabedoria e controle emocional porque tiveram que passar por essas dificuldades. Agora não é preciso ver isto como um problema em si. É um problema porque se calhar está-vos a bloquear em relação aos vossos objetivos. Se calhar trabalharam muito para poder chegar a este patamar, têm agora novos sonhos pela frente, mas entretanto ainda está a vossa antiga vida pela frente, aquela que vocês têm estado a construir durante tanto tempo e pronto, e naturalmente, né? Está-vos na pele, está-vos nas vossas emoções, faz parte da vossa história de vida. Mas lá está, para poder seguir para a próxima etapa, se calhar vai ser necessário sacrificar esta parte, ou parte disto não vai poder seguir em frente com os vossos objetivos. E é aí onde se calhar se sentem-se entalados, né? Daí a tal dificuldade. Porque por um lado conseguem ver pronto, tudo as dificuldades que vocês tiveram que passar, né? E se calhar conseguem apreciar tudo aquilo que foi aprendido pelo caminho, a claridade que vos trouxe, a sabedoria que vos trouxe, né? E verem o manifesto de hoje em dia, não só como vocês, como pessoa agora soberana, com as suas ideias e com o seu poder de transformação e que não deve justificações a ninguém, mas por outro lado também tem esta realização, né, em que tem esta abundância, tem este bem-estar, tem tudo, por assim dizer, que uma pessoa possa querer, mas não chega. Não chega, e não é só uma questão de ego, pelo contrário, vocês tiveram foi a alimentar o ego durante muitos anos para criar isto, e agora que chegaram a este patamar, veem que se calhar não é isso que vos faz felizes. E então está agora um certo dilema, né, em que estão a pensar que vai ser necessário sacrificar esta parte de vocês para então poderem permitir irem rumo ao novo princípio, rumo à vossa verdadeira felicidade, que é o Sol, o vosso lugar ao Sol, a vossa direção, a vossa iluminação, a vossa clareza, o positivismo, aquilo que nós, pronto, totalmente o oposto do abismo, mas no abismo é onde aprendemos, onde a gente tem que enfrentar as dificuldades para podermos ganhar consciência de todo o nosso poder interno. Enquanto que depois, então, o vir à tona, né, do abismo, então elevamos para chegar ao sol, tal como a flor de lótus, né, que cresce no pântano, vai ter que passar pelas dificuldades até chegar ao sol, até chegar ao cimo do pântano, da água, né? E é um bocado essa história que está aqui a acontecer, é realmente um processo de iluminação que está a acontecer, em que, pronto, a sementezinha já vem desde o fundo do poço e tem vindo a crescer, só que ainda tem, isto na verdade é o obstáculo. O obstáculo, acho que a vossa zona de conforto e a vossa abundância atual, tudo aquilo pelo qual tiveram a lutar durante anos e anos, pode estar a ser agora atualmente um entrave ao vosso desenvolvimento pessoal. Porque, sim, é bem merecido, vocês podem usufruir disso tudo, sim senhor, mas se querem atingir um novo patamar de aprendizagem ou desenvolvimento espiritual e de crescimento interno, vão ter que sair fora dessa zona de conforto,
vão ter que permitir seguir a vossa intuição, a vossa paixão e essas intenções que têm estado a pôr, né? Agora, pronto, é isso que é complicado. Agora, cada um de vocês tem a trabalhar isso, tem a fazer a sua introspeção, tem a ver até que ponto esta história está a relacionar-se com vocês, né? Até que ponto está a vibrar com vocês. Porque o que eu estou a interpretar é mesmo isso. Tem as razões todas para... Pronto, tem muito sofrimento e sabedoria adquirida, tem já uma forma atual polida de vocês próprios, das vossas intenções, mas para seguir em frente com os objetivos, aquilo que foi criado, por assim dizer, tornou-se um obstáculo. E então não está a permitir avançar com os vossos propósitos, porque está a gerar certos conflitos internos, de mal entendidos internos, né? Porque por um lado têm tudo o que quiseram, mas ao mesmo tempo não se sentem felizes porque sabem que há outra etapa ainda pela qual vocês têm que passar. E incluso o mundo à vossa volta não vai estar receptivo a isso, porque vai fazer com que vocês tenham que exatamente se sacrificar. E já viram o que era irem na viagem, né? Ele vai aqui levezinho. Agora imagina o que era ir na viagem com estas coisas todas. Pá, se calhar não ia ser fácil. E é por isso que se calhar realmente tem que haver uma certa purga por fazer, e a dificuldade tem sido em realizar essa purga. Este aqui simboliza também a relutância em não permitir desfazer-se daquilo que já não nos serve. E então com isso, apesar da pessoa querer mudar, vai ter que confrontar certos obstáculos e dificuldades que estão a impedir de chegar ao seu lugar ao sol, né? E então, pronto, isto aqui é um processo muito profundo que tem ainda a trabalhar. Eu acho que até chegar a esta jornada, mas isto aqui se calhar deem tempo ao tempo, vejam como as coisas se passam nos próximos meses. Ainda estamos a acabar com 2025, ainda agora estamos a entrar também no retrógrado de Mercúrio, que vai acabar por afetar um bocadinho na nossa interpretação, vai haver atrasos e se calhar problemas tecnológicos, etc. também, faltas de comunicação. Por isso deem tempo ao tempo, deixem-se iniciar 2026 e a partir de 2026 façam como que uma revisão a estes propósitos, a estas ideias, talvez que isto esteja a ressoar com vocês, para então quando chegarem em fevereiro ao próximo eclipse, verem-se então, tomam esse tal salto de fé que têm por fazer, ou até lá como é que vocês vos têm estado a preparar para descobrir até que ponto esta abundância ou esta zona de conforto tem sido afinal um entrave ao vosso desenvolvimento espiritual, né? Porque daqui o objetivo é começar de novo e ir rumo ao sol, rumo à vossa felicidade extrema, ao vosso alinhamento com a energia divina. Enquanto que aqui foi a aprendizagem, o que foi necessário para poder crescer o adubo, por assim dizer, de onde plantam as sementes, que resultou nisto, mas que isto agora serviu o que tinha a servir e agora tornou-se um obstáculo, tornou-se um peso que está a impedir então aqui de poder seguir em frente. E então este aqui não vai poder seguir a aventura enquanto estiver aqui e pronto, está no vosso poder de poder olhar para isto e pôr isso então em funcionamento. Ok? Pronto, não sei, isto é a minha interpretação. Está-me a fazer bastante sentido. Em que tem ainda muito, tem vindo a refinar quem vocês são e as vossas capacidades, e agora que chegaram a um certo patamar, né, uma certa realização nas vossas vidas, veem que ainda há mais pela frente, e aquilo que têm atualmente, apesar de ser muito bom e vos ter construído até agora, é algo que vocês vão ter que transformar ou descartar para poderem ir mais leves em direção ao vosso verdadeiro objetivo. Ok? Bem, então com isso vou-vos deixar. Esta foi a primeira leitura para Ophiuchus. Espero que a partir de agora, todos os meses, vou fazer esta leiturazinha extra, pois já que sigo dentro da astrologia sideral e tenho estado já a preparar algum material sobre isso. Pronto, vou incluir então estas leituras para quem esteja interessado. Ou quem faça, pronto, quem esteja dentro do arquétipo também da Ophiuchus, ou simplesmente para curiosos que queiram saber um bocadinho mais, porque estas leituras acabam por ser complementares umas às outras. Todos nós temos esses 12 ou 13 arquétipos representativos da nossa psique, e então ao estudarmos e ao praticarmos essas coisas, a cada um dos arquétipos, ganhamos certas noções e consciências que nos possam ajudar ao longo do nosso percurso de vida.
e Ophiuchus, que tem sido o outcast, não sei como é que se diz bem o outcast em português, que é o que é posto de lado, né? Foi o excluído. O outcast é o excluído, né? Durante tantos séculos e milénios, que realmente tem poder de uma grande sabedoria interna, porque é aquele que faz realmente o processo. Todos nós fazemos o processo de alquimia, mas o 13º Ophiuchus é aquele que realmente nos ensina que é do veneno que fazemos o antídoto, né? E então esse é todo um processo de sabedoria e de alquimia para podermos de um mal transformá-lo numa coisa boa. Tudo através do processo de refinação, de aprendizagem, de sacrifício, de ganho de sabedoria para poder então aplicá-lo nas coisas boas, nas coisas que nos fazem realmente felicidade e nos alinham com o nosso propósito na vida. Ok? Bem, espero que a mensagem está passada e que, pronto, já em breve nos veremos. A partir de agora já farei estes videozinhos a mais para complementar e até lá, desfrutem, desejo-vos tudo bom e até uma próxima.